ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, o Danilo Corsi. Hoje nós vamos conhecer um personagem muito peculiar. Um alcoviteiro, curandeiro, cavaleiro, governador, náufrago e figura. O explorador espanhol Álvar Núñez Cabeça de Vaca, que foi o primeiro branco a descrever as cataratas do Iguaçu, o Pantanal, e talvez tenha sido, já no século XVI, o homem que mais rodou as Américas. Nem sempre de uma maneira confortável, vamos dizer. Mas antes, vamos ouvir a mensagem dos nossos patrocinadores. Primeiro, SiteGuy.dev, a empresa lindinha que cuida do nosso site e de mais um monte de sites bacanas por aí. Então, se você quiser tirar aquele seu projeto do papel e começar a ter presença digital de verdade, está na hora de conhecer o pessoal do SiteGuy. Dizendo que veio daqui, ganhe um descontinho. E depois, mas não menos importante, temos o Drinco.com.br, o nosso patrocinador querido que está com a gente desde o dia 1. Que vinho temos hoje, Danilo? O vinho de hoje é um primo do protagonista dessa história, o Cabeça de Toiro Reserva Tejo 2016. Um vinho tinto português feito com a uva Touriga Nacional, que combina muito bem com carnes maturadas. Aquelas que duram um tempo na viagem são boas para exploradores em geral. Ele está por volta de R$ 140 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem, para começar, Álvar Núñez Cabeça de Vaca nasceu em Jerez de la Frontera, na Espanha, em algum momento entre 1488 e 1492, que não é que a Croácia fosse boa nos séculos XV e XVI, né, com relação a datas. Sua família era nobre, mas do tipo meio pobreta, aqueles nobres de segunda classe, sabe? Ele era neto de um conquistador famoso chamado Pedro de Vera, que era brutal e escravizava pessoas e chegou mesmo a ser processado. Um fofo. Mas esse avô influenciou bastante Cabeça. Eu vou ficar falando Cabeça. Mas ele chamava Cabeça mesmo? Cabeça de Vaca. Credo. Depois eu conto por que o nome dele é esse. Ele era do gado. Talvez ele fosse gado, mas ele era o rei do gado. Cabeça de Vaca. Então ele era neto desse conquistador e ele influenciou bastante. Esse conquistador influenciou bastante o Cabeça. Principalmente com a ideia de países distantes e conquistas, né? E também porque ele ganhou muita fama por ser considerado o libertador da Gran Canária. Já o nome pouco comum, Cabeça de Vaca, veio de outro antepassado, do lado materno, que no século XIII, durante a Guerra de Reconquista, ajudou o rei Afonso VIII na Batalha das Navas de Tolosa. Para ajudar o rei castelhano, esse antepassado de Cabeça, que era pastor de ovelhas, colocou justamente uma cabeça de vaca indicando o caminho para o acampamento dos mouros. Os castelhanos surpreenderam, os mouros e ganharam a batalha, e o antepassado foi condecorado com o título de Cabeça de Vaca. E o brasão de armas que, como você pode adivinhar, tem um crânio bovino. O que você acha desse nome? Bom, fazendo parte dessas guerras todas dessa época faz todo sentido, mas é uma imbecilidade tamanha. Você não gostaria de ter esse sobrenome? Não, ridículo. Danilo Cabeça de Vaca. Ridículo. Ok. Ele não se importava, tá? Mas voltando à família, Álvar era o terceiro filho, o primeiro varão de Francisco de Vera e da Teresa Cabeça de Vaca. Eu acho muito pior para a mulher, Teresa Cabeça de Vaca. Mas nessa época aí acho que não tinha essa conotação. Mas é ruim. Bem, como apesar de ser o primogênito homem de sua família não tinha tantas posses, Álvar, com 15 anos, vai servir ao duque de Medina e Sidônia como cavaleiro. Ele luta na Itália e também com os franceses e se sai muito bem, ainda adolescente. Então ele vai ser camareiro do duque Alonso Pérez de Guzmão, que era casado justamente com a Ana de Aragão. Aqui talvez venha a primeira aparição de Cabeça de Vaca na história oficial, depois da militar, é claro, dessa vez como fofoqueiro, ou no clássico, alcoviteiro. Acontece que Ana estava reclamando que não havia como o duque consumar o casamento e pediu a anulação por ele ser um mentecapto e impotente. Você já pensou nisso? Não, nunca pensei nisso. Tipo, você falou que era anulação do casamento por meu marido ser um mentecapto. Nessa época aí os caras, quando não tava afim, faziam o que queria.
Então aí apareceu o seu cabeça de vaca para informar que o duque, na verdade, abre aspas, tinha seu membro tão fechado e sujo que não parecia ter tido parte com mulher. Mano, parece que a Tinha aquela doença lá, câncer, né? nobreza não era chegada na lavagem de pinto. Ah, isso até hoje rola, né? Tá vendo? Olha só quando começou. Mas a sua vida, eu coloquei isso só porque é uma coisa divertida, mas a vida não ia ser só de alcoviteiro, né? O senhor cabeça de vaca ainda viveria muitas aventuras. Depois desse momento como pajem, ele voltou às batalhas, saindo-se bem contra os comuneiros, não confundir com os comunistas. Porém, foi gravemente ferido em uma batalha em Ravenna, na Itália, e se afastou das lutas definitivamente. Ele casou com Maria Marmolejo, mas ainda assim também não sossegou. Tanto é que não se sabe se ele teve descendentes, os cabecinhas de vaca ou cabeças de bezerro, e também não se sabe mais da Maria, que sumiu da história logo em seguida. Morreu. Ninguém sabe. E aí chegamos em 1527, quando ele decidiu embarcar na primeira grande aventura. Uma viagem ao Novo Mundo, para exploração. Veja que ele já tinha por volta de 40 anos na época, tá? Um ancião pra época. Um ancião. E essa viagem foi, assim, eu não sei explicar, foi um caos. Sabe caos? Foi um caos. Eles saem da Espanha para a América, mais especificamente para a Flórida. Álvar vai no papel de tesoureiro real, que isso é tipo os olhos do rei na expedição, né? Cujo chefe era Pânfilo de Narvaez. A descrição de como era um barco na época já chega aqui para embalar a nossa história. O navio é um cárcere muito estreito e muito seguro, de onde ninguém pode fugir, ainda que não tenha algemas nem correntes. É tão cruel que não estabelece diferença ou distinção entre os presos, igualmente os trata, e a todos aperta. Cama é o solo, geralmente alguns levam colchonetes. Há tanto vômito e indisposição que muitos vão fora de si, e muitos desgostosos, um mais do que outros, e alguns o tempo todo. Há pouca vontade de comer e rejeitam-se as coisas doces. A sede que se padece é incrível, aumentando por ser a comida biscoitos e coisas salgadas. Bebida é medida em meio azumbre, que eu não sei qual é essa medida, de água por dia. Vinho bebe quem leva. Há infinitos piolhos que comem os homens vivos, e a roupa não se pode lavar, porque a água do mar a destrói. Há um mau odor, especialmente debaixo das cobertas, intolerável. E aí tem uma outra descrição super delicada. Homens e mulheres, moços e velhos, sujos e limpos, vão todos grudados uns aos outros, feito uma maçaroca barulhenta. E assim juntos, um vomita, outro arrota, este solta ventos, aquele descarrega as tripas. Depois de comer, não se pode acusar ninguém de falta de educação, porque as regras desse lugar permitem tudo. Os caras ficavam lá 7, 8 meses. Não tem como. Que desespero, né? Bem, tanto foi essa viagem agradável que o cabeça de vaca ele saltou nas suas descrições da viagem direto para a chegada a Santo Domingo. A ilha é conhecida como La Española. Atualmente é a República Dominicana e o Haiti, né? A ilha que divide os dois países. Assim passariam 1 mês e meio, o suficiente para que Narvaez comprasse alguns cavalos e perdesse 140 homens seduzidos pelos colonos que buscavam enfrentar o intenso processo de despovoamento das possessões espanholas no Caribe. Originalmente eram 600 homens na viagem, então eles já perderam 140 ali. Dali, foram para Trindade em 2 barcos, onde 30 pessoas saíram para a terra, enquanto os outros esperaram no barcos. Enquanto eles estavam lá, explorando a terra, teve um furacão. No barco, de cabeça, todos afundaram, mas o barco de Narvaez conseguiu escapar do furacão. Então, como tinha acontecido essa tragédia logo na chegada, né? Eles resolveram passar o inverno em Trinidade, que era quando a época de furacões, e daí foram para a Flórida. Que era o destino final, eles tinham que chegar na Flórida porque o Narvaez ia virar o governador da Flórida, teoricamente. Eles pegaram um barco e veio uma ventania enorme, mas eles conseguiram chegar em terra firme, no dia 12 de abril de 1528, 10 meses após a partida da Espanha. E aí eles aportaram no território que eles deveriam explorar. Eles tinham perdido 2 navios e 200 homens até então, né, dos 600, contudo estavam convencidos de que o rio Panuco, que era o seu objetivo, ficava logo ali, ignorando o fato que o vendaval tinha levado eles para um lugar completamente diferente. Ou seja, eles estavam numa outra parte do Golfo do México, assim, e achando que estavam na Flórida. Na verdade, eles até estavam na Flórida, mas eles não estavam perto de onde eles achavam que estavam. Mas estava na região, então tá tudo certo. Mas não estava tudo certo. Eles estavam perdidos e não sabiam que estavam perdidos. E aí, eles encontraram os nativos e, por gestos, foram convidados a ir para o acampamento. Na verdade, eles
primeiro prenderam um nativo e meio que obrigaram os nativos a levarem para os acampamentos. E lá nesse acampamento eles encontraram 4 caixões com cristãos dentro, né, com homens brancos dentro, e algum ouro em volta desses corpos. E o Narvaez, em vez de achar que na real os caixões tinham caído de algum barco, né, afundado durante os furacões, ele achou que era uma oportunidade para achar ouro, porque os mortos tinham alguma peça de ouro. Aí os nativos falaram, vocês querem ouro? Vocês precisam ir lá para cima, para os Apalaches. Os caras não estavam, spoiler, os nativos não estavam falando a verdade para eles. Aí o Cabeça de Vaca foi completamente contra isso. Ele falou, gente, assim, vamos pegar o barco e tentar achar o lugar que a gente precisa achar de barco? Vamos margear a costa, então, em vez de ir para dentro? E aqui que o Narvaez falou, não, vamos para dentro. Você acha que deu certo, Danilo? Obviamente que não. Então, deu tudo errado. Eles foram atacados por nativos várias vezes, tiveram que voltar ao litoral, tiveram que matar os cavalos e foram comendo um a um. E eles entraram 2 meses para dentro do continente, assim, só apanhando das tribos que atacavam eles e sem comida nenhuma. Assim, eles não estavam preparados para isso. Quando eles partiram para o interior, cada homem tinha 1 quilo de biscoito e meio quilo de tocinho. Você acha que dá para fazer uma exploração com 1,5 quilo de comida? O Milton Terra Verde. Exatamente, tipo o Milton Terra Verde. Aí eles construíram umas balsas improvisadas e se dividiram em 3 barcos para tentar voltar por um rio. Porém, o Narvaez, que estava com os remadores mais fortes, ele se afastou. E aí o Cabeça ainda falou, cara, espera, né? Vamos amarrar os barcos e tal. Ele falou, acho que não. E se perderam. E o terceiro barco também, eles entraram numa tormenta e se perderam. Então, eles acabaram, os caras do barco do Cabeça de Vaca, eles acabaram nus, esquálidos e com metade da tripulação afogada. Tá gostando da viagem até agora? Nem um pouco, mas era comum esse tipo de coisa. Na real, é que nessa expedição quase todo mundo morreu. Cabeça de Vaca estava depois desse afogamento, eles foram resgatados, na verdade, por uma tribo e acabaram sendo escravizados. E ele acabou sendo escravo de uma tribo por muito tempo. E numa dessa troca de chefias, ele conseguiu virar um tipo de mercador da tribo. Então ele passou cerca de 4 anos indo de um lado para o outro, cerca de 200, 300 quilômetros a pé e nu, fazendo trocas entre as tribos. Vê só, os caras afogaram várias vezes, sobrou quase ninguém da expedição e ele se viu escravo de tribos ameríndias e virando mercador. Aí, alguns nativos ele ouviu durante uma dessas viagens de trocas que tinham mais 3 como ele em outra tribo e que eles iam se encontrar na colheita das pecãs. Acontece que lá que tem por lá, e é no Texas onde eles estavam, assim, apesar de eles acharem que estavam na Flórida, na verdade eles estavam no Texas. Existe um grande bosque de pecãs. Todas as tribos corriam para esse lugar uma vez por ano e faziam os estoques, assim. E aí quando o Cabeça vai com a tribo que ele tá como escravo fazer a colheita de pecã, ele encontra o Andrés Dorantes e logo em seguida o Alonso de Castillo e o Estebanico, que estavam no mesmo barco que ele. O Estebanico, ele era um escravo marroquino, um escravo do Alonso de Castillo. E continuava sendo escravo do Alonso de Castillo, mas o Alonso de Castillo também estava escravizado, então ele era escravo do escravo. Junto, eles combinam de fugir na próxima colheita das pecãs, que ia ser dali 1 ano. Então eles se encontram e falam, amigos, daqui 1 ano a gente foge, tá bom? Tá. Aí 1 ano se passa e eles se encontram para a fuga. E quando eles estão quase fugindo, as 2 tribos começam a brigar por conta de uma mulher e rola uma porradaria incrível entre os índios que estão lá colhendo pecã, e os índios se revoltam e vão todos embora e resolvem levar os escravos juntos. E eles não conseguem fugir por causa dessa pancadaria. E aí eles precisam esperar mais 1 ano para se encontrar de novo na nova colheita de pecã para fugir. Aí a coisa fica mais engraçada. Eles se encontram na colheita e dessa vez eles conseguem fugir, 2 anos depois. Acontece que nesse tempo, que eles estavam com as tribos anteriores, o Cabeça de Vaca tinha começado a fazer umas curas consideradas milagrosas pela tribo. Não foi por querer, assim, mas porque os indígenas eles começaram a ameaçá-lo de curar umas pessoas, senão o matariam, sabe? Tipo, faça alguma coisa, essa pessoa tá doente. E aí ele começou a soprar nas pessoas e tal. E aí quando ele se juntou com os amigos na fuga, essa fama de curandeiro foi crescendo e passou para os outros. E aí eles começaram a ser chamados de os Filhos do Sol. Conseguiram dar um belo truque. Basicamente eles sopravam doentes e rezavam os Pais Nossos e umas Ave Marias.
E é isso. E aí muita gente acreditava nele e parece que até rolou uma ressuscitação que foi atribuída ao grupo. E virou uma loucura. Os índios de uma tribo levavam eles até a próxima tribo e aí essa tribo saqueava a tribo que eles deixavam, os curandeiros, e voltava para sua casa. E aí essa tribo que era anfitriã provia comida para os 4, em especial milho e carne de veada, e depois a que saqueava também dava presentes. Além disso, umas pessoas continuavam seguindo ele, assim, tipo meio vida de Brian, sabe? O Forrest Gump. Sim, viraram popstars. Eles começaram a ser seguidos. Tanto é que quando eles encontraram os espanhóis novamente no México, depois de terem atravessado a Flórida, Louisiana, Alabama, Mississippi e o Texas, em 9 anos nos Estados Unidos, onde ele aprendeu pelo menos 6 línguas e adotou muitos costumes nativos, tinha mais de 4.000 pessoas seguindo eles. Messias. Louco, eles viraram tipo os filhos do sol, os messias. E eles atravessaram metade dos Estados Unidos. Aí os 4 sobreviventes, eles falaram, tá bom, deu, chega, vamos embarcar para a Espanha em 1537. E aí o Cabeça de Vaca narrou seu primeiro livro, chamado Naufrágios. Vale lembrar que dos 600 que partiram da Espanha, só 4 voltaram. E pelo menos 450 morreram em sequências de naufrágios ou ataques de tribos. Os outros também morreram de tifo e outras doenças. Que história, né? É um espanhol, né? Mas você acha que essa história acabou? Espero que não, né? Não, porque ele ainda não chegou na América do Sul. Pois é, tô sentindo falta de Brasil. Muito menos do Brasil. E aí, ao voltar para a Espanha, o Alvar tanto fez que ele conseguiu ser indicado como governador da província do Rio da Prata e do Paraguai. Basicamente, a Espanha queria que ele voltasse a ocupar Buenos Aires, que tinha sido abandonado então, e cuidar de toda a região. E além de querer, tomar uns nacos, né, ampliando Tordesilhas para o lado espanhol. Basicamente, queriam alguém forte lá para mexer um pouco a linha, né? Então, em 1540, o nosso amigo embarca em direção a Santos, com 268 homens e mulheres e 26 cavalos. A composição, além dos espanhóis, era 8 negros, 2 índios, 6 italianos, 2 flamengos, um grego e um alemão. Sempre tem um alemão, né? Sempre tem, eles estão aí por todos os lugares. A viagem não foi tranquila. No caminho, eles tiveram problemas com o casco do navio e tiveram de bombeando água para fora do barco principal até Cabo Verde, onde ficaram 25 dias para resolver esse problema. Nesse meio tempo, muitos dos biscoitos molharam e a situação ficou meio calamitosa. Quando eu falo biscoito, eu acho que precisa explicar isso. O que eles comiam era tipo um pão, era como se fosse um pão, só que era um pão tão duro, tão seco, tão seco, tão seco, que virava quase um biscoito, sabe? Porque ele tinha que ser tão seco assim, porque se ele tivesse alguma umidade, né, podia dar bicho, assim. Sim, ia estragar, né? Então, tanto é que em muitas dessas saídas de exploração, os caras olhavam os dentes das pessoas que iam. Porque se o cara não tivesse dentes bons, ele não poderia embarcar na viagem, porque ele morreria de fome, basicamente, por causa dos biscoitos serem tão duros. Bem, já em 1541, no 4º dia após partir de Cabo Verde, eles quase bateram nos rochedos. Quem salvou o Cabeça de Vaca foi um grilo, que era um dos bichos de estimação de um dos tripulantes. O grilo começou a cantar e todo mundo acordou. E aí foram olhar e tinha um monte de rochedo na frente e aí o grilo evitou o desastre. Você já foi salvo por um grilo em algum momento? Nunca. Nem eu. Bem, primeiro ele aportou em Cananéia e colocou um marco de pedra. Inútil, pois no Tratado de Tordesilhas aquilo era domínio português e, além disso, já existia um certo bacharel de Cananéia que comandava tudo. Você pode ouvir a história desse bacharel no episódio que a gente contou a Primeira Guerra do Brasil entre Portugal e Espanha. É isso aí. Aí eles vão para São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde o nosso presidente passou férias, né? Ele tá sempre de férias, né? Agenda vazia. Agenda vazia. E aí ele renomeia, porque ainda não chamava São Francisco do Sul. Aliás, São Francisco do Sul não é que a gente não tem aqueles no episódio do Lendas Urbanas que tem uma charrete. Tem uma charrete descontrolada. Talvez seja essa. Ele renomeia São Francisco do Sul, que não chama Meapimbi, um nome indígena. Ele chama de Baía de Ramos e ergue uma cruz lá. Aí, algum tempo depois, eles estão lá em São Francisco do Sul, aparecem na ilha 2 frades que viviam a 80 quilômetros dali, na atual Laguna. E esses frades chamavam Bernardo de Armenta e Alonso Lebron. E eles estavam fugindo dos índios que tinham se insurgido contra os conquistadores. E aí os frades chegaram lá baforidos e se juntaram ao grupo.
Da então Baía de Ramos, a expedição transferiu-se para o ponto que os nativos chamavam de Urumirim, Passagem Pequena, batizado pelo Cabeça de Vaca de Porto de Vera, em homenagem à sua família. Basicamente ao estreito da futura Florianópolis. Eles ficaram 7 meses lá até que resolveram ir para o interior e o grupo se dividiu. A bordo, Pedro Stopinam e 140 tripulantes seguiram para Buenos Aires, ladeando o litoral norte de Santa Catarina e depois descendo, né? Enquanto isso, o Cabeça de Vaca avançou pelo continente adentro. Ele liderava 24 cavaleiros, 50 arcabuzeiros, 50 espadachins, 100 arqueiros e 2 frades e centenas de índios carijós. Aí eles atravessaram a Serra do Mar e chegaram onde hoje é Tibagi, no Paraná. E ele colocou o nome do local de Província de Vera, que realmente ele gostava muito do avô e ficava dando o nome de tudo de Vera. Aí eles vão até Ponta Grossa e de lá eles recebem ajuda para começar o caminho de Peabiru, que em Guarani significa mato amassado, que é basicamente os caminhos já utilizados pelos guaranis para ir para o interior do Brasil. Disse que o mais longe chega até Cusco, desse caminho de Peabiru. O caminho do Eldorado. Né? Mas nesse caso ele não ia tão longe, e por esse caminho o Cabeça de Vaca chega a Foz do Iguaçu, e ele é o primeiro europeu a ver e descrever as cataratas do Iguaçu, as 7 quedas. Não existe mais. Que não existem mais. Eu vi as 7 quedas. Eu só pela TV. Eu Porque vi a destruição dela. Eu era muito criança, mas meu pai levou a gente no último ano antes de ser destruído. Na real, eles fizeram um belo rafting de canoa pelo rio Iguaçu, saindo um pouco antes da queda. Tipo, eles deram um skip antes de cair. Ele fala, então aí apareceu uma queda muito grande no rio. E eles saem e aí eles levam a canoa na cabeça por 3 quilômetros, desviando esse parte, depois vão atravessar o rio de novo. E aí ele se encaminhou para o Paraguai, Assunção, para ser mais exata, onde ficava o governo do Prata. Acontece que o antigo governador tinha desaparecido, e depois soubemos que ele tinha sido morto, e tinha um outro eleito para o lugar. Mas aí chega o nosso amigo Cabeça de Vaca com uma carta falando: oi, eu sou o governador. Olha, no final até que deu certo, porque ele realmente virou governador por causa da carta. E ele ficou 2 anos como governador, onde ele tentou estabelecer algumas relações de pagamento com os guaranis, com os índios, sabe? Tentou evitar que os índios fossem escravizados da maneira que estavam sendo e tal. Justamente, as pessoas acham por causa do aprendizado que ele teve convivendo com os índios norte-americanos durante tanto tempo. Mas os europeus não gostaram muito desse tratamento, né? E eles se revoltaram com isso, incluindo os 2 frades lá de Laguna, lembra? Que vieram junto. Vai acreditar em padre e dar nisso. Né? E eles traíram a Cabeça e resolveram acusá-lo de má administração, prendê-lo e deportá-lo para a Espanha. Por sorte, os amigos dele conseguiram embarcar no mesmo barco que levava também as provas da inocência, porque tipo, em Assunção o povo estava meio dividido, assim. Tinha os alvaristas e os iralistas, que eram os caras do velho governador que tinha sido eleito, né? E a galera do Cabeça. Aí aconteceu mais uma coisa espetacular. Os caras estavam voltando para a Espanha, né? Levando o Cabeça de Vaca como prisioneiro. E eles começaram a passar por uma tormenta animal, assim. E todo mundo achou que ia morrer. Nisso, um dos tripulantes fala: gente, a gente vai morrer por causa da injustiça que a gente está fazendo com o governador. Ele era santo, né? Ele era mágico. E 2 caíram aos pés do Cabeça de Vaca pedindo perdão. E aí a tormenta começa a se dissipar. E aí todo mundo se arrepende e começa a falar, tipo, o jogo virou queridinho, você não tá mais preso, tá tudo bem. Mas ainda assim, quando eles chegam na Espanha, teve o processo, porque tinha um outro barco indo também com os inimigos dele, que os caras que iam processá-lo. E ele chegou a ser condenado no processo a 5 anos de trabalhos forçados no norte da África, mas ele recorreu e foi inocentado. Viu só como... Justiça funciona às vezes, né? Justiça. E no fim, o Cabeça de Vaca morreu aos 70 anos, que é um idoso, assim, muito idoso para a época, né? Pobre e em Sevilha. Mas ele escreveu 2 livros que contam as histórias das suas aventuras. Naufrágios, sobre todo esse período na Flórida e todos os outros estados americanos, e um livro chamado Comentários, que é sobre a América do Sul, no qual ele descreve em detalhes o comportamento dos nativos, toda a geografia do local, apresenta para o mundo as 7 quedas, o Pantanal, Ponta Grossa, São Francisco do Sul, Florianópolis e os cânions de Tibagi. E essa história
Para esse livro, para esse episódio, eu me baseei num livro do Paulo Marcum, que se chama Soldado, Alcoviteiro, Conquistador, Náufrago, Escravo, Comerciante, Curandeiro, Governador e Prisioneiro, Escritor. A incrível trajetória de Dom Álvaro Nunes Cabeça de Vaca pelas Américas e revelações inéditas sobre o seu julgamento. Gostou da história, Danilo? Curti sim. Eu já conheci um pouco do Figura pelas pesquisas que eu tive que fazer pro episódio lá do Bacharel, do João Ramalho e de outras coisas. O nome dele já era meio onipresente, assim. Mas não sabia do detalhe da Flórida, essas coisas todas. Eu achei a história espetacular, assim, essa história. Tipo, o cara, ele viveu, tipo, umas 4 vidas, eu acho. É uma boa história. Magiando, assim, o Brasil, mas é uma boa história. Não é uma história sobre o Brasil especificamente, é sobre um conquistador. Sim, como a gente fez do Ho Chi Minh, né? Mas assim, lá em Foz do Iguaçu hoje tem uma placa dizendo que quem descobriu, o primeiro descreveu as cataratas foi o Cabeça de Vaca. Sim, não, só isso já é relevante. Então. Ele descreveu o Brasil de alguma maneira, assim. Eu achei bem interessante a história. E por isso que eu quis contar. Bem, essa foi a história do Cabeça de Vaca. Vamos dar uma pausa e ir para os recadinhos? Cabeça de Vaca consegue ser indicado para o governo do Rio da Prata e vem para o Brasil, porque ele primeiro ia tomar posse de Santa Catarina, da ilha de Santa Catarina. E aí há uma série de histórias sensacionais também, viagens pelo Rio Paraguai, aventuras pelo Chaco, pela região do Pantanal, mas essa aventura termina mal. Danilo, se alguém quiser falar com a gente, faz como? Não sei. Não sabe? Não sei. Se alguém quiser falar que o Cabeça de Vaca é o melhor sobrenome de todos os tempos. Faça uma mesa branca. Mas se quiser, por exemplo, mandar um e-mail pra gente. Manda para contato@muitopior.com.br. Ah, tá. E pode também entrar em contato com a gente em qualquer rede social. Qualquer rede sociais. Entre no nosso site muitopior.com.br, vá até o rodapé que tem todas as redes sociais lá, que são Instagram, Twitter, Facebook. E você também pode me deixar um recado no YouTube. Que foi o que a Andréa Cubas fez. Ela deixou um comentário falando da Operação Condor, falando que um episódio com o selo Bolsonaro de aprovação. Se tem crueldade, morte e sadismo, o rançoso pira. E ela falou que a Camila tava com sangue nos olhos desse episódio e eles gostam assim. Não tem como, né? Não tá com sangue nos olhos no episódio desse. Mas é assim, eu imagino que essa seita narística aí adora a Operação Condor. Sim, com certeza. E o Paulo Alves agradeceu pra gente ter lido o comentário e ele falou que realmente ele tem conhecidos que ele estaria na lista da Operação Condor porque ele tem uns conhecidos que não gostam muito da posição política dele. Pois é, né? Tem que tomar cuidado hoje em dia. Já o Armstrong Liberato comentou no... Belo nome. Comentou no Beijoqueiro Coração Bom. Não sei dizer, mas pode ser. Você acha que sim? Não sei. Não sei se o beijoqueiro tinha um coração bom. Não, eu também não sei. Mas ele beijava. O quê? Beijava. Bom. Hoje em dia não seria muito bom, não. Por causa da pandemia. Um beijoqueiro seria praticamente um roteador de Covid. Pois é. Bem, o Living Judge mandou um recado pra gente. Falou: escuto o podcast com frequência e o que eu mais gosto é quando vocês falam do nosso presidente. Aquele demente de pai e mãe. Você gosta Ele teve pai e mãe? E mãe. E aí a sugestão dele, apesar de ele achar que vão ter vários cães raivosos, é que a gente conte a vida do atual presidente na Câmara dos Deputados. Eleito candidato a presidente. Foi isso. Acabei de contar a história dele, né? Ele falou que vai ser difícil tirar mais de 10 minutos, mas você resolveu em 30 segundos esse episódio? Pois é, aquele momento, silêncio, eleito deputado. Participou do impeachment, louvando o torturador. Não, ele também teve aquele negócio do remédio que não funcionava pra câncer. Isso aí nem foi ele que fez. Deve ter sido assessora, nem qualquer coisa. Ele não fez nada disso. Então tá. E a Carol Sala falou que a gente mencionou nos recados sobre o dono da TAM, e ela pensou também a gente falar sobre o cara que passou por dono da Gol. Pois é, né? Tem até um filme, eu acho. Eu acho que tem um filme. Com o Selton Mello, né? Tudo é com o Selton Mello. Eu não sei se não for com o Wagner. Não, pode ser com... Se for, pode ser com o Forrest Gump lá, que fez todos os filmes também. Que fez o Náufrago. Tom Hanks. Ou eles acabam virando aquele Stefano Essessian, né? Sempre. Socorro, pelo amor de Deus. Fulvio Stefanini. Nossa, Danilo, você foi para os anos 80 com
alegria. Com né? gosto. Com gosto. Então, a gente pode fazer sobre... Ela falou sobre fazer sobre estelionatários. Tem um na presidência aí, né? Tem estelionatário que não falta no Brasil. Opa, nossa senhora. Mas tá aqui anotado. O Fábio Christian agradeceu o livro. Enviado. Check it. E ele falou que ele curte muito demais a humildade e simplicidade. Sou muito humilde. Você, no entanto. Eu não sou humilde. Você Agora, não. eu sou soberba. Camila, Pois é. a soberba. Mas eu sou simples. É soberba. Camila, a soberba. Vou até falar com o sotaque, soberba. Será que carioca é soberba? Faço ideia. Nossa, que feio. E eu também preciso dizer que Giancarlo foi promovido. Parabéns, Giancarlo. Giancarlo agora é chefe, é boss, é el capo. Giancarlo. Subiu de nível. Subiu de nível. Parabéns, Giancarlo. E eu gostei muito ele mandou um link de um vídeo muito bacana com o texto da Clarice. Muito bacana. E eu tô aqui também para fazer uma denúncia e perguntar, cadê o Mar? Cadê ele? Cadê Mar? Pescando. Ainda? Sempre. Com a lata? Aí eu já não sei. Mar, volta aí, viu? E é isso, esses são os recados da semana. Tem mais algum? Não. Hoje era sua função. Então tá. Gente, tenha uma boa semana, tá? Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.